Uma mulher foi agredida e amarrada pelo namorado em Rio Verde. O homem foi preso depois de passar horas ameaçando a vítima. Foi enterrado agora de manhã em Rio Verde a quinta vítima do naufrágio de um barco-hotel no Pantanal sul-mato-grossense. 21 pessoas estavam a bordo quando uma tempestade tombou o barco que tinha sido alugado por turistas goianos. Eduardo Marins. O corpo de Fernando Rodrigues Leão foi enterrado nesta manhã no cemitério São Sebastião. As outras 4 vítimas também foram sepultadas ontem aqui em Rio Verde. A Prefeitura de Catalão libera eventos para 600 convidados e um show para 5.000 pessoas foi anunciado na cidade. Mas a Prefeitura diz que não liberou alvará para o evento sertanejo. Alerta de perigo. No fim de semana, 3 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros depois de caírem em cisternas. E com o preço da carne nas alturas, o ovo está bem mais presente em casa, não é não? E você vai ver que dá para variar o cardápio com receitas fáceis e rápidas, usando o ovo. E não só fazendo ovo frito, omelete, ovo cozido. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira, agora 12h47, na verdade 11h47, né? Bom jornal pra gente. Vamos começar. E a gente já começa com uma história absurda que aconteceu lá em Rio Verde. Um homem foi preso por manter a namorada em cárcere privado e ainda enviar um vídeo da vítima amarrada para familiares dela. A Murielle Silva tem os detalhes dessa história pra gente. Uma história fria, não é isso, Muri? Eu quero saber se a vítima já foi resgatada. Bom dia. Demais, Thiago, impressionante. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A vítima já foi resgatada, sim, na medida do possível está bem, né? Se bem que para recuperar-se dessa situação, eu creio que vai levar um tempo, porque realmente é uma situação horrorosa. A gente tem essas imagens do momento em que ela era mantida em cárcere privado. O homem de 30 anos foi preso em flagrante ontem pela CPE. Ele já tinha passagem por porte de arma, tentativa de homicídio. Quando ele era menor, ele já tinha tido passagem por roubo, receptação, passagem também já na fase adulta por violência doméstica, então, né, um longo histórico com a polícia. Bom, a vítima e o pai dela já foram ouvidos, eles confirmaram toda essa situação de cárcere privado e disseram também para os policiais que a mulher foi ameaçada de morte, foi agredida fisicamente por esse companheiro. Enquanto ela estava ali no cárcere privado, ele chegou a gravar um vídeo dela com as mãos e os pés amarrados e mandou para familiares dessa mulher. Vamos acompanhar. Eu te falar, você fala para ele vir buscar a filha dele aqui, ó. Manda a reportagem, manda tudo. Mas tá aqui, ó. Não dá nem pra gente imaginar o medo, né, que essa mulher passou, a situação toda enfrentada nesse momento. O delegado responsável por esse caso disse que a vítima vai receber acompanhamento psicológico e precisa muito, né, Tiago, para conseguir se recuperar desse trauma, dessa situação. Exatamente, ela não fica ferida lá no corpo, né, Muri, mas tem muita ferida mesmo no psicológico, é preciso de um tratamento, de acompanhamento, sim. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, Muri. E olha só essa outra história. Em Anápolis, uma mulher foi salva pelo próprio filho no momento em que era ameaçada pelo ex-marido. Ela contou para a PM que o homem de 55 anos chegou na casa dela bêbado e que foi ameaçada por ele o tempo todo com uma faca. Segundo a mulher, o ex-marido quebrou janelas da casa e precisou ser segurado pelo filho de 21 anos e pelo amigo dele. O jovem chegou a amarrar o pai e o imobilizou até a chegada da polícia. O homem foi levado para a delegacia e autuado pelo crime de ameaça. A Polícia Civil ainda não localizou o rapaz suspeito de matar a ex-namorada de apenas 18 anos em uma praça pública em Mozarlândia. O crime foi na última sexta-feira. Essas imagens mostram que a praça estava cheia de gente no momento do crime. Um amigo da vítima, que prefere não se identificar, estava no local. Chegou atirando, desceu do carro, estava dirigindo, desceu do carro e atirou. As amigas dele disseram que ele não aceitava o fim do relacionamento.
queria voltar e ela não quis. Lara Gabriele Xavier, de 18 anos, foi morta com pelo menos 2 tiros na frente de uma sorveteria na cidade de Mozarlândia, a 300 quilômetros de Goiânia. O delegado responsável pelo caso disse que o principal suspeito da morte da jovem é o ex-namorado dela, Lucas Rodrigues Liberato, de 23 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Lucas tinha realmente ameaçado ela, dito para ela que se ela saísse de casa, se a visse na rua, ele atentaria contra a vida dela. Então é perceptível que ele já estava planejando os fatos, né? Se te encontrar, vou atentar contra a sua vida, o que ocorreu. Testemunhas relataram à Polícia Civil que vítima e suspeito tinham um relacionamento conturbado. Um dos motivos que fez Lara terminar o namoro. No dia em que foi morta, a jovem estava na praça se divertindo com amigos. Quando viu o carro do ex-namorado, ela ainda tentou correr, mas foi baleada e morreu na hora. Segundo a polícia, o ex-namorado desceu do carro, foi até a jovem e já saiu atirando. Depois do crime, o homem fugiu e continua desaparecido. A Polícia Civil vai ouvir mais testemunhas essa semana e segue à procura de Lucas. Eu pedi que a Polícia Militar levantasse de pronto quem podia ter visto, se havia imagens no local, e eles já conseguiram me informar, já no calor ali dos fatos, que tinham várias testemunhas que afirmavam de forma uníssona que era o ex-companheiro da Lara. Essas testemunhas ainda não foram ouvidas de forma formal, mas todas, inclusive parentes, já apontam ele foi no próprio carro no local. Uma história horrorosa, né? 11h52, agora a gente vai até Rio Verde conversar com o Eduardo Marins, que está acompanhando a tragédia com o barco hotel que naufragou no Pantanal no último fim de semana. Ô Edu, bom dia para você. Eu imagino que você deve estar com o coração bem apertadinho. O Edu está cobrindo desde o início essa história toda. Inclusive, Edu, parabéns por sua sensibilidade. A gente sabe que é uma história muito triste e você está levando com tanto profissionalismo. Eu queria destacar isso aqui. Bom dia para você e suas informações. Obrigado, viu, Tiago? Bom dia para você, para todo mundo. Acho que é o mínimo que nós, jornalistas, temos, né, num momento tão de dor como esse dos familiares e amigos, né? A gente acompanhou toda essa tragédia desde sexta-feira à tarde, quando aconteceu, né? Hoje, então, atualizando as informações para vocês, agora há pouco, exatamente poucos minutos atrás, foi então enterrada a última vítima que foi localizada ontem pelos bombeiros e pela Marinha. Trata-se do Fernando Rodrigues Leão. Ele estava então junto com esse grupo de turistas de Rio Verde na embarcação, nesse barco hotel que infelizmente naufragou na última sexta-feira depois de um temporal. O velório do Fernando foi muito rápido, o corpo chegou por volta das 9 horas da manhã de hoje, levou menos de 2 horas e num cortejo, familiares e amigos, né, saíram do velório, que é bem próximo aqui do cemitério, e trouxeram ele, né, na verdade, aqui para o cemitério São Sebastião, no bairro Maranata, em Rio Verde. Nesse velório eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas, uma delas é o André Furquim, outro sobrevivente dessa tragédia, ele bastante emocionado, bastante triste, conversou gentilmente com a nossa equipe, deu alguns detalhes de como que foi esse acidente, bastante abalado, e também uma outra amiga que é bem próxima da família. Vamos acompanhar o que os dois disseram para nós, vamos ver. Aqui nós estávamos finalizando o nosso passeio, fizemos o nosso almoço e estávamos preparando para desembarcar. E de repente começou a dar uns pingos de chuva e imediatamente o barco inverteu as posições, ele encheu de água instantaneamente. Então, sim, quem teve facilidade em sair do barco conseguiu se salvar. Quem teve dificuldade, no caso do Fernando especificamente, ele estava no banheiro tomando banho. Foi impossível ele abrir a porta. Ele foi encontrado no banheiro pelo qual ele foi para tomar o banho. Fica a lembrança dos bons momentos vividos. Fizemos uma viagem tranquila até acontecer o acidente, o incidente. E todos riam, todos sorriam, todos estavam alegres, todos pegaram peixe, todos compartilharam aquele momento especial. Uma situação muito triste, né, para a cidade toda, né? Foi uma fatalidade, né? Ninguém esperava isso acontecer. E Rio Verde está de luto, né? Foi o que se falou o final de semana todo. Uma tristeza muito grande para Rio Verde, né? Principalmente para os familiares, para os amigos. Né? E hoje estamos aqui para prestar, né, nossas últimas homenagens, aí, né? Trazer forças para a família, para os amigos. Né? Muito triste, infelizmente. Né?
Tá aí então a posição do André, né? A entrevista dele de uma outra amiga. O que essa amiga disse resume tudo, né? 2 palavras: fatalidade e tragédia. Olha, o André comentou, né, que o Fernando, que foi enterrado então agora há pouco aqui no cemitério São Sebastião, ele estava num banheiro e foi justamente isso que deu um pouco de trabalho para os bombeiros e para a Marinha retirar o corpo dele. Ele foi o último a ser retirado, né? Isso aconteceu ontem no final da tarde. Depois então ele foi trazido aqui para Rio Verde para acontecer o velório e o enterro. Atualizando para quem está assistindo, né? Infelizmente 7 pessoas morreram nesse acidente. Além do Fernando, que foi enterrado então, ontem também foram velados e enterrados os seguintes corpos, né, do Tiago Souza Gomes, Fernando Gomes de Oliveira, que era pai do Tiago, Olímpio Alves de Souza, Geraldo Alves de Souza, que era irmão do seu Olímpio, sogro do Fernando e avô do Tiago. Além deles, né, lá em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, onde aconteceu a tragédia, também foram velados e enterrados Vitor Celestino Francelino, que era o comandante da embarcação, e o auxiliar dele, Mauro Rodrigues Canavarro, que tinha 49 anos. Então, das 7 pessoas que morreram, infelizmente, nesse acidente, todos já foram enterrados. É luto aqui para Rio Verde, luto lá também para Corumbá. Infelizmente, essa tragédia, a gente acompanhando tudo, né? Esse acidente, recapitulando aqui, foi na última sexta-feira, um barco-hotel que tinha 21 pessoas, boa parte o grupo de turistas aqui de Rio Verde. Uma tempestade, né, surgiu lá pelo Rio Paraguai, atingiu esse barco, ele, né, tombou no rio, afundou e infelizmente 7 pessoas morreram, uma tragédia. A gente segue acompanhando daqui, viu, Tiago? Ô Edu, eu não tinha esse detalhe não de que o Fernando estava no banheiro. Imagina só o sofrimento e a aflição de alguém tentar sair por um lugar, mas é tomado por água ali. Imagina uma família inteira foi se divertir, uma fatalidade, uma tragédia como essa. Lá no Pantanal, ainda hoje a gente tem uma reportagem sobre esse assunto para vocês de casa. Obrigado por sua participação, Edu. Uma operação da Polícia Civil está investigando uma possível fraude em licitação de compras de coroas de flores para velórios em Goianésia. A suspeita é de que a funerária contratada, além de não prestar esse tipo de serviço, ainda seria da família de um vereador da cidade. O repórter João Vitor Guedes está ao vivo comigo e tem outros detalhes. Uma história absurda e se confirmada, não é isso, João? Com você, bom dia. Oi, Tiago. Bom dia a todos. A Polícia Civil cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Goianésia, em casas da cidade e também nesta funerária. A investigação, segundo as investigações, a Câmara Municipal comprava coroas de flores para velórios de 2015 a 2020, mas a suspeita da Polícia Civil é de que, em alguns casos, essas coroas nem seriam entregues aos velórios. Segundo as investigações, essa funerária responsável por entregar as coroas de flores é de um vereador da cidade e por isso estaria acontecendo um favorecimento da Câmara para essa funerária. Só que essa funerária não teria autorização para comercializar esse tipo de serviço, para fazer esse tipo de serviço de coroas de flores, apenas para prestar serviços póstumos. A Polícia Civil também apreendeu 6 armas de fogo. O vereador, inclusive, chegou a ser preso por posse ilegal de arma de fogo, mas já foi liberado. A operação continua na cidade e, segundo as investigações, o prejuízo aos cofres públicos nesse tempo todo ultrapassou R$150 mil. Eu reforço que, segundo a Polícia Civil, em algumas ocasiões essas coroas de flores nem chegaram a ser entregues nos velórios. Por isso que a Polícia Civil está investigando esse favorecimento. Qualquer novidade das investigações, voltamos com mais informações. Tiago. Tudo bem, por favor, João, obrigado por sua participação, bom trabalho para você. Vamos para Anápolis agora, ao vivo, onde fala o repórter Bruno Mendes, que vai nos trazer detalhes de 2 acidentes graves no fim de semana. Um deles em Goianápolis e outro na BR-153 em Rianápolis. Oi, Bruno, suas informações, boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde para você, boa semana para todo mundo que nos acompanha. A gente começa destacando o acidente que aconteceu em Goianápolis. Foi na tarde de sábado, Tiago. Segundo os bombeiros, o motorista de um caminhão, um homem de 43 anos, teve que ser retirado das ferragens do caminhão dele. Ele acabou preso às ferragens depois que o veículo acabou desgovernado porque estava sem freios.
Os bombeiros disseram que testemunhas contaram que o motorista tinha estacionado o caminhão até numa região de subida. Ele voltou para o veículo, entrou na cabine, deu partida e só aí percebeu que o caminhão estava sem freios. O caminhão acabou descendo por uma área de pastagem desgovernado e só parou, Tiago, quando bateu, acabou caindo numa vala e a cabine bateu contra um barranco. O homem ficou preso ali nas ferragens, mas com ferramentas especiais de corte, os bombeiros resgataram esse homem. Ele tinha escoriações pelo corpo, um corte na cabeça. Foi trazido para o Hospital Estadual aqui de Anápolis e a gente apurou com o hospital que, felizmente, ele já teve alta, viu, Tiago? Agora falando sobre outro acidente que aconteceu na noite desse domingo, foi na BR-153, no trecho do município de Rianápolis, que já fica no Vale do São Patrício. Tiago, 2 carros acabaram batendo de frente na altura de um trevo que dá acesso a um posto de combustíveis. Segundo os bombeiros, dentro de uma picape estavam o motorista e um passageiro. O motorista não ficou ferido, mas o passageiro precisou de socorro médico. No outro carro, o modelo hatch, estavam 3 pessoas. Todas as 3 ficaram feridas, 2 delas, inclusive, também ficaram presas às ferragens, precisaram ser retiradas. As 4 vítimas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Ceres. Nós não conseguimos ainda atualizar o estado de saúde delas, porque os nomes das vítimas não foram divulgados, Tiago. Obrigado por sua participação, Bruno Mendes, falando então de 2 acidentes em Anápolis. Valeu, Bruno.